Eu sou a Miliane e eu gostaria de saber como está o seu coração depois dessa leitura, desse devocional de Filipenses. Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos, capítulo 1, 2 e o 3, te convido a conhecer para a gente continuar nessa reflexão bíblica. Hoje nós estamos no capítulo 4, o último capítulo de Filipenses, e no capítulo 1 falamos sobre a alegria do sofrimento. No capítulo 2 falamos sobre a alegria de servir. No capítulo 3 falamos sobre a alegria de conhecer a Jesus. E agora no capítulo 4 falamos da alegria do contentamento, né? E aqui Paulo vai nos falar de uma forma mais prática. Ele vai nos ensinar de como viver com paz, com gratidão e contentamento sem se importar com as circunstâncias. E ele começa com uma exortação poderosa, que está lá no capítulo 4, no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E então Paulo ele vai dizer e repete, né? Se regozijem, alegrem. E ele está dizendo isso sempre para que seja fixo essa situação de uma convicção de que a alegria elas tem que estar permanente em nosso coração. Então ele acrescenta que nada devemos estar ansiosos, mas em Deus colocar todas as nossas petições para que ele venha com a sua graça, né? Então o antídoto contra a ansiedade não é o se preocupar menos, mas o antídoto contra a ansiedade é orar mais, é colocar diante de Deus para que ele venha nos ajudar com as nossas situações. Então não se trata de só se preocupar, mas se trata de entregar para Deus os nossos problemas e Ele nos dará paz no lugar. E os nossos fardos e todas as nossas angústias. Então Paulo ele continua dizendo, né, que quando a gente entrega para Deus os nossos fardos, as nossas situações, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos lamentos, Deus nos dará paz em nosso entendimento. E é uma paz que excede o entendimento humano. E essa paz guardará a nossa mente e o nosso coração. Então essa é uma promessa. É uma paz que não depende de explicação. E não precisa entender. Tudo que nós precisamos é confiar. E só precisamos crer que Ele tem o controle. E depois Paulo nos ensina que ao cuidar do que pensamos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável. Isso está lá no versículo 4, no versículo 8 do capítulo 4. E ele está dizendo que nisso pensar. Ou seja, ele está dizendo para nós que a nossa mente é o nosso campo de batalha. Então devemos estar sempre com o controle da nossa mente. Temos que estar sempre, por que esse pensamento está na minha mente? Por que eu estou pensando sobre isso? E nessa consciência constante de você se questionar nos seus pensamentos, você vai ter o controle sobre a sua mente e vai voltar a pensar no que Paulo está dizendo que é o que devemos pensar, no que é honesto, puro, amável, se há algum louvor. Então a gente retira da nossa mente tudo que é negativo, tudo que é opressivo, tudo que é contrário à palavra de Deus, porque as fortalezas, elas estão aqui no campo da nossa mente. O que é fortalezas? É tudo aquilo que é contra ou que tem uma barreira que nos impede de ver o poder da palavra de Deus, ou que é contra a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que na nossa mente nós temos que combater com as fortalezas, pensando em tudo que é puro, em tudo que é honesto, tudo que é louvor, tudo que é agradável. E nisso vai nos curar a nossa mente também. Então Paulo, ele continua a falar sobre isso, que ele se alegra no Senhor, porque os irmãos tiveram interesse por ele. E ele vai continuar dizendo para ele sobre o agradecimento que ele tem no coração dele, pelas ofertas que os irmãos enviaram para ele. E ele vai dizer que ele está contente, o que ele recebeu para ele está muito bom, porque ele ficou feliz com aquela oferta dos irmãos. Porque ele vai continuar dizendo no versículo 12, que ele aprendeu o segredo de viver contente com toda e qualquer situação.
E a situação era, seja com comida ou sem comida, seja com fome ou tendo que passar o jejum, ou tendo necessidade ou tendo em abundância. E ele vai falar o nosso versículo que mais dá esperança aos nossos corações, né? Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Ou seja, quando nós aprendemos o contentamento em Deus, passamos por toda e qualquer circunstância e podemos dizer: tudo podemos em Deus, em Cristo que nos fortalece, porque a nossa força vem de Deus para enfrentar toda e qualquer circunstância. E ele vai continuar dizendo lá no verso 19 que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele está dizendo: permaneça nesse contentamento, continue firme, porque Deus há de suprir. Quando a gente é grato com Deus, quando a gente é contente, Deus supre todas as nossas necessidades, porque nós descansamos no Senhor, nós nos livramos dos nossos fardos, entregamos a Deus e Ele vem e supre todas as nossas necessidades. Essa é a grande chave para o cristão, para vencer todas as coisas que precisamos. Confiamos no Senhor. Por isso que o salmista diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os anseios do seu coração. Ou o de Provérbios: consagre ao Senhor todas as suas obras e Ele abençoará os seus planos, né? É porque quando a gente confia em Deus, põe Deus em lugar, deixa Deus fazer, para Senhor, aqui está a minha situação. Deus vem, nos supre, nos salva da situação e faz grandes milagres. E depois ele vai saudar os irmãos ali se despedindo, e assim nós terminamos os nossos devocionais de Filipenses, essa carta que é uma inspiração da alegria, uma inspiração de sentir o Espírito Santo movendo o nosso coração em olhar para Jesus Cristo e saber que como Ele nós podemos também ser, como Ele podemos também vencer, e com Ele podemos cada dia mais conhecer o seu grandioso coração e todas as suas bênçãos. Eu espero que esse tempo de devocional tenha abençoado seu coração, tenha te inspirado, que você possa continuar nessa firmeza em saber que Deus é conosco e Ele sendo conosco, tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Amém?